vamos encerrar a ministração às cartas do Apocalipse. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, nós caminhamos aí pelas 7 igrejas. Deus falou no nosso coração, falou à igreja, em todas as ministrações, sempre ministrações fortes, porque o próprio Jesus está orientando, repreendendo, exortando, ensinando a igreja, trazendo recado para a igreja local, as igrejas que se encontravam na Ásia. E todas essas igrejas traz para nós um ensino atual, um ensino para nós hoje, um entendimento para cada igreja hoje. Então nós vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, começamos por Filadélfia e hoje encerramos então em Laodiceia. Primeiro então, o nome que eu dei a essa mensagem faz parte do que Jesus está falando, porque na verdade essa carta é a carta que Jesus só repreende a igreja. Ele não traz nenhum elogio, porém ele faz um chamado, ele faz um alerta, ele chama essa igreja para um chamado urgente. Um chamado urgente, que nós vamos ver aí no decorrer da carta e vamos encerrar, seguindo esse chamado de Jesus, esse chamado urgente que ele traz para a igreja hoje, para a igreja de Laodiceia e para a igreja hoje. Primeiro que Laodiceia era uma potência financeira, era a cidade mais rica do mundo da sua época. Segundo, ela era uma potência industrial, produtora de lã, onde se produzia os tecidos mais famosos do mundo, se produzia em Laodiceia. E terceiro, ela era uma potência da medicina na época. Se fabricava um colírio poderosíssimo que era exportado para o mundo todo. Então veja que é uma cidade importante, uma cidade de destaque, uma cidade rica, com potência financeira, industrial e da medicina. Na verdade, eles não necessitavam de ajuda de ninguém, eles se consideravam autossuficientes. Então era uma cidade que não estava muito preocupada com muita coisa, se sentia o tal. E, na verdade, essa influência da cidade, que é uma cidade rica, como nós temos hoje aí no mundo, e temos hoje aqui no país, no estado, né, nós temos aqui Gramado, uma cidade rica, por exemplo. Temos cidades ricas aqui no estado, mas não são turísticas, mas são ricas, como, por exemplo, Passo Fundo é uma potência, é uma cidade
muito rica, né? E nós temos espalhado pelo Brasil todo, como São Paulo, né? Que é a principal cidade da América Latina, na verdade, né? A maior cidade da América Latina. Então, uma potência. E essa potência da cidade, porque a característica da cidade é essa, também influenciou na igreja. A igreja, ela se desenvolveu com as pessoas que moravam nessa cidade, que tinham esses costumes, que tinham poder, tinham dinheiro, tinham fama. E aí nós vamos ver algumas coisas sobre essa cidade. E a primeira coisa que nós vamos ver, então, está do versículo 15 até o 17, que Jesus, então, o próprio Jesus está falando. Ele fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquire riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Primeira coisa que a gente aprende aqui nessa carta, nessa fala de Jesus, é que a igreja, as pessoas da igreja, as pessoas da cidade, tinham uma visão errada de si mesmo. E eles achavam que eles tinham tudo. Achavam que era poderosa, que era rica, que era autossuficiente. Só que isso acontece muitas vezes com cada um de nós. Nós temos uma visão errada muitas vezes de nós mesmos. Você já deve ter reparado que a imagem que você vê no espelho, muitas vezes não é a imagem que você vê na foto. Quando você olha a foto, você... mas como eu estou ruim, como eu estou diferente, como eu estou gordo, como eu estou magro, como eu estou feio, como eu estou bonito. Mas é diferente da imagem do espelho. Porque a imagem do espelho é uma imagem errada de nós mesmos. Nós temos uma impressão errada de nós mesmos quando nós olhamos para nós. Mas Jesus é que tem a visão certa de cada um de nós. É Jesus que conhece cada um de nós, verdadeiramente, lá no íntimo. Ninguém nos conhece como Jesus nos conhece. Você pode viver 20, 30, 40 anos, às vezes casado com alguém, mas essa pessoa não conhece você verdadeiramente como Jesus te conhece. Às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos verdadeiramente, como Jesus nos conhece. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. As pessoas não conhecem nossas intenções. Quando a pessoa pode dizer: vou fazer tal coisa, nós não sabemos por que ela vai fazer, qual é a intenção do coração dela. Mas Jesus sabe a intenção do coração dela. É como aqueles 2 filhos que o pai mandou ir trabalhar. Um disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. E aí Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que ia, não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas foi? Aquele que disse que não ia, mas foi. Fez a vontade do Pai. Mas Deus já sabia que aquele que disse que ia e não foi, que ele não iria. Então nós não conhecemos, mas Jesus conhece. E essa igreja, assim como a cidade, se achava poderosa, autossuficiente. Autossuficiente, não precisa de ninguém. Mas uma coisa importante, gente: ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho, que não precisa de ninguém. Sempre precisamos das pessoas, sempre precisamos uns dos outros. Uma empresa não existe sem as pessoas. A igreja não existe sem as pessoas, porque a igreja é a reunião das pessoas. E ninguém se desenvolve sozinho. O pastor não faz nada sozinho. Precisa das pessoas. Ninguém é uma ilha que se abastece, é autossuficiente em tudo. Não, nós não somos autossuficientes. E quem geralmente é autossuficiente também acha que não precisa de Deus. E vai tomar atitudes como se Deus não existisse, porque não precisa de Deus, eu me basto, eu sou suficiente, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o melhor. Mas não. Ninguém é, na verdade, ninguém é autossuficiente. Às vezes pensamos algo
a nosso respeito, ou a respeito até das outras pessoas, das situações, mas na verdade é diferente do que Deus pensa, é diferente do que Deus sabe, do que Deus conhece. E essa imagem então errada de si mesmo mostrou que eles achavam que era alguma coisa. E Jesus diz que não é. Que nós já vamos ver, mas antes de ver isso, Jesus fala algo interessante sobre Laodiceia. Fala, você é morna. Você não é quente e você não é fria. Você é morna. Aí, de novo, Jesus nos ensinou nas 7 igrejas, que ele usa a cultura para ensinar a sua igreja. Ele usa a realidade lá de fora para ensinar nós aqui dentro. Ele pega os exemplos lá de fora para nos ministrar. E aqui acontece a mesma coisa. Por que Jesus diz que ela é morna? Porque Laodiceia está no meio de 2 cidades. Uma cidade que está na colina, Hierápolis, Laodiceia, e embaixo está Colossos, dos colossenses. Hierápolis é uma cidade de águas termais, de água quente. E essa água desce pelo monte, passa por Laodiceia e chega até Colossos. Ela está quente em Hierápolis, morna em Laodiceia e fria em Colossos. E aí Jesus diz, vocês são mornos. Porque a água quente e a fria são medicinais. A água morna não. A água morna não serve para nada. A não ser para tomar banho, Que ela não é quente, fervendo, A gente toma banho com água morna. Um pouquinho mais quente. Mas a água morna, nós somos gaúchos, nós entendemos muito bem disso. Tomar chimarrão, ou é água quente, ou fria para tomar tererê. Se a água está morna, aquela coisa meia boca, fica horrível. Muitas vezes repugna, dá náuseas. Porque justamente isso, Jesus diz, essa água dá náuseas. Como vocês são mornos, me dá náuseas, eu quero vomitar vocês. O que Jesus, na verdade, está falando? A água quente é medicinal, a água quente é terapêutica, a água quente pode curar. Existe tratamento em águas termais, para a pessoa receber água quente. A água quente, ela é medicinal, ela pode curar. E a água fria mata a sede. A água fria, ela alimenta, ela nos sustenta. Coisa bem boa, pelo menos eu gosto, Ali em casa não é todo mundo que gosta. E nem todo mundo gosta, mas eu gosto de tomar água gelada. Eu gosto de água gelada sempre. Eu não gosto de água da torneira. Temperatura ambiente. Eu gosto de água gelada. Coisa bem boa, numa tarde de verão, aquele calor, tu vai lá e toma uma garrafinha de água gelada. Que coisa bem boa. Olha, e dependendo do calor, parece que vai descendo aquele gelinho assim, Ai, desce assim, que tu sente certinho, passando pelos caninhos assim, E vai gelando por tudo. Que coisa bem boa que é uma água gelada. Um suco gelado, um refri gelado. Que coisa bem boa que é. Então, a água quente, ela cura, é medicinal. A água fria alimenta, nos sustenta, mata a sede. Jesus está nos chamando para curar e para alimentar. Ele chama a sua igreja para ser quente e ser fria. Ele fala, porque você não é quente e você não é fria. Antes fosse quente ou fosse fria. Porque Jesus deseja que a gente seja quente ou seja frio, ou seja os dois, que é uma igreja que cura e uma igreja que alimenta. É isso que ele deseja da sua igreja. Que ela cure as pessoas e que ela alimente as pessoas. Jesus nos faz um chamado para o fervor espiritual. Para o fervor. Nós cantamos agora uma música de fervor.
Jesus está chamando a sua igreja para o fervor. Precisamos queimar dentro de nós a palavra. Precisamos que o Espírito Santo queime em nós, provoque esse calor, provoque esse fervor em cada um de nós. Nós não podemos ser mornos, nós não podemos ser, meia boca, pacíficos, quando não tem que ser pacífico, quando tem que ser agitado. É como alguém que vai competir. Dependendo, vamos usar aí os esportes, né? Vamos pensar nos esportes que precisa correr, futebol, basquete. Gente, se botar um cara morno no campo, ele não vai fazer nada. Ele tem que estar fervendo, ele tem que estar correndo, ele tem que estar agitado, ele tem que correr para lá e para cá, ele tem que cabecear, ele tem que cobrar escanteio, ele tem que roubar a bola, ele tem que fazer alguma coisa. Se ele não fizer isso, ele não serve para nada. Então ele não pode ser pacífico. Pacífico não no sentido de ser brigão, né? Mas ele não pode ser molenga, ele tem que estar fervendo. E aí se ganha o jogo. Imagina, vão fazer o atletismo, bota lá para correr um preguiçoso. Dispara o... Pá, ele, né? Tipo a corrida da tartaruga com a lebre, né? Tartaruga... Bem devagarinho. Não, tem que ser agitado, tem que ferver. Então Jesus nos chama para o fervor, para queimar pela palavra. Precisamos buscar a sua presença, precisamos estar na sua dependência. Amém. Jesus está nos chamando, gente, na última carta, para mim e para você ferver. Você está entendendo, amém? Jesus está chamando você para ferver, para queimar, para transpirar, para suar a presença dele. Não para ficar morno, parado, patético, apático. Não, é fervor. Ele está chamando para curar e para alimentar. Ele deseja que a sua igreja alimente as pessoas. Alimente, nós podemos usar o exemplo da cesta básica, que alimenta fisicamente a necessidade das pessoas, que nós vamos ajudar com roupa, porque Jesus mesmo disse: estive preso e não foi me visitar, estive com fome e não me deu de comer, tive frio e não me aqueceu. Jesus chama a igreja para alimentar, para sustentar, para curar as pessoas. Amém. Nessa parte física, nessa parte que nós precisamos no nosso dia a dia, de roupa, de alimento, de ajuda, de visita, de oração. Mas Ele também está chamando a sua igreja para alimentar as pessoas espiritualmente. As pessoas estão fracas espiritualmente. E por isso acontece o que acontece. Porque as pessoas estão fracas espiritualmente. Elas estão tão fracas espiritualmente que qualquer coisa derruba elas. Qualquer coisa entristece elas. Qualquer coisa desanima elas, porque elas estão fracas. Todos nós passamos por problemas, eu falei isso na semana passada, né, sobre aquela tristeza. Temos tristeza, mas a tristeza vai e volta, e daqui a pouco vai embora, não volta mais. Mas quando ela nos abate, é porque está faltando alguma coisa. É como você ir no médico e você está com alguma debilidade. De repente, se você está com muito sono, e se você for no médico, pode estar faltando alguma vitamina. Porque você falta alguma coisa, algum alimento para sustentar você. Se você não pegar sol, você vai precisar tomar vitamina D, porque senão você vai ficar fraco. Essa fraqueza também dá sono, dá más noites de sono também, você não fica bem disposto, porque falta vitamina D.
Então nós precisamos nos alimentar, porque as pessoas estão fracas espiritualmente, o mundo está fraco espiritualmente, está cheio de informação, na verdade são desinformações que mais prejudicam do que ajudam as pessoas, mais confundem as pessoas do que orientam elas. Como agora, de novo, nas eleições, surgiu de novo uma bobagem que se fala. Estavam falando das eleições de São Paulo, e como aconteceu nas outras eleições presidenciais também, e vira e mexe, volta essa informação. Se mais de 50 pessoas não forem votar, a eleição é anulada. Mentira! Sabia que teve uma cidade no interior, agora não sei em qual estado que foi, eu não lembro, que o prefeito foi eleito com 1 voto? Porque o que elege não é a quantidade de pessoas, é a quantidade de votantes. Uma pessoa elegeu o prefeito. Eu acho ruim isso, eu acho que não deveria ser assim, mas a lei é assim. Mas as pessoas recebem a informação que não vai votar. Então não vou, vamos fazer um protesto. Não queremos que nenhum desses dois ganhe, vamos anular a eleição. Não anula, gente. As pessoas estão desinformadas. De tanta fake news, de tanta bobagem que circula, de tanta coisa que se fala. E isso também, infelizmente, acontece dentro da igreja. As pessoas estão fracas espiritualmente. Porque elas não se alimentam. Falei hoje, há pouco. Se você escolher o culto para vir e não vir sempre, você vai ficar fraco. Inevitavelmente. Não, mas eu estou firme. Está fraco. Porque certamente não conhece as Escrituras. Se conhecesse, estaria em todos os cultos, em todas as atividades, em tudo que tu pode estar. Porque daí qualquer coisa, qualquer vento que balança, eu não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, está fraco. Imagina uma pessoa que passa 6 dias da semana se alimentando de coisa ruim. Vamos pensar num alimento. Todos os dias ela come ou é um X, ou é batata frita, ou é pizza, ou é cachorro quente. E olha coisa boa que é isso, né? É bom. Que delícia. Ó, deu até água na boca. Imagina passar de segunda a sábado com isso. Domingo não. Domingo é o dia da salada. Vou comer só salada hoje. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Vai adquirir hipertensão, vai adquirir colesterol, vai engordar, vai ficar mal, daqui a pouco está doente e está no hospital. Por quê? Está se alimentando com coisa boa só um dia na semana. Agora imagina você passar de segunda a sexta, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, dos seus conhecidos, ouvindo um monte de bobagem, vendo um monte de coisa na TV, se informando de um monte de coisa, até vendo vídeos no YouTube, nas redes sociais, se alimentando de um monte de coisa. E aí domingo não, domingo eu vou na igreja, eu vou me alimentar, o meu pastor vai ministrar, o meu pastor é o anjo da igreja, ele é o profeta de Deus para a minha vida, amém, que bom, que bênção, vou lá me fortalecer. Não vai. Você vai ficar fraco, porque você está alimentando com a comida boa só um dia na semana. Você precisa de mais alimentos. E aí você sabe que a palavra diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Porque se você conviver com uma turma que a semana inteira está falando só bobagem, está falando palavrão o tempo todo, está falando um monte de besteira, uma hora tu está junto falando também. Porque tu vai te alimentando daquilo, e você é aquilo que você se alimenta. Então precisa se alimentar de coisa boa. As pessoas estão fracas e a igreja precisa alimentar as pessoas com a comida saudável. Amém. Agora imagina você passar a semana inteira sem pegar a Bíblia uma vez na semana. Nem para ler um versículo pelo menos. Imagina você passar a semana inteira sem dobrar o joelho uma vez. Como você vai ficar? Está faltando alguma coisa em você, está faltando alguma vitamina em você. Então você precisa se alimentar, precisa se fortalecer. E a igreja precisa, cada um de nós, imagina se você faz parte da igreja, se você é um cristão, e se você tem esse chamado de Jesus, essa ordem de Jesus,
para alimentar as pessoas. O que você vai dar de alimento para quem precisa que você alimente? Então precisamos ter um bom alimento para poder alimentar também. Senão eu não vou conseguir alimentar ninguém, porque eu também não estou bem alimentado. Amém? Primeiro ele fala que essa igreja é morna. Depois ele fala, você é miserável e pobre, se acha rico, mas é pobre, não consegue comprar o perdão com essa tua riqueza. A tua riqueza não compra o perdão de Deus. Depois ele diz, você é cego, não enxerga a sua pobreza. Você pensa que é rico, mas você é miserável e pobre. E você é cego que não enxerga essa pobreza em você. E depois ele fala, você está nu. Não tem roupa para se apresentar a Deus. Aí Jesus dá um conselho. No versículo 18, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus dá um conselho. Jesus faz um contraste com tudo aquilo que tinha disponível na cidade. A cidade é rica, a cidade é indústria de lã, e a cidade é poderosa no colírio. E ele fala, você é pobre, você está nu, então compre de mim essas vestes, compre de mim o ouro, e compre de mim o colírio. E aí você vai enxergar. Compre de mim. Ele está dizendo, olhe para mim. E você será verdadeiro rico. Se você olhar para Jesus, você vai ter a riqueza verdadeira que você precisa. Porque tem coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. Dinheiro nenhum compra paz. Dinheiro nenhum compra um lar. Dinheiro nenhum compra muitas vezes a saúde. Vocês lembram na pandemia, e o maior exemplo que nós temos é o Paulo Gustavo, riquíssimo, que contratou, o primeiro a contratar um método que seria revolucionário para a Covid. O método revolucionário, o dinheiro todo que ele tinha, não salvou ele. Você lembra na época da dupla do Leandro e Leonardo? Que o Leandro pegou câncer, veio aqui para Porto Alegre, que era o melhor hospital para tratar. O maior, riquíssimo, não conseguiu se salvar. Porque dinheiro não compra muita coisa. É muito bom ter dinheiro, precisamos ter dinheiro. Que coisa boa ter dinheiro para poder viajar para onde você quiser, para fazer o que você quiser. Que maravilha! Mas essa riqueza não nos mantém, não nos sustenta quando precisamos realmente. Então por isso que Jesus diz que tu quer ser rico, compra de mim o ouro. Busca em mim a riqueza. E aí você será rico. Quanta gente que vive na miséria, que a gente olha para essa pessoa e diz, meu Deus, essa pessoa vive num casebre, numa vila, sem dinheiro para nada. E você vai falar com essa pessoa, ela é feliz, alegre, contente, ensina coisas maravilhosas para os filhos, e você vai ver o segredo dela, está na sala dela, uma Bíblia em cima da estante. Porque ela sim é rica. Porque ela está se alimentando e se enriquecendo com Cristo. Jesus diz, compre de mim as vestes. Você tem indústria de lã, mas essa lã que você tem aí, que você vende, não tapa a tua nudez. Não tapa a tua vergonha. Não tapa o teu pecado. Roupa nenhuma tapa o pecado de ninguém. Você pode se vestir do que seja. Você pode botar uma roupa de fantasia, se fantasiar do que você quiser. Pode disfarçar numa fantasia de um urso. Dentro dessa fantasia existe um pecador.
Você pode se trancar numa caverna e não conviver com ninguém, para não falar com ninguém. Você continua sendo pecador. Porque não existe veste nenhuma no mundo que cubra o nosso pecado. Assim como Adão e Eva que tentaram cobrir o seu pecado. Não conseguiam. Porque Deus enxerga além da roupa, além da veste, além do cabelo bonito, além da maquiagem, além do vestido, além do terno. Jesus enxerga o coração. Então ele diz: compre de mim as vestes brancas, da limpeza, da pureza. E aí você vai poder se apresentar a Deus. O colírio que vocês têm, como poderoso, poderosíssimo, que vocês exportam para tudo que é lugar, não abre os seus olhos espirituais. O colírio não abre os olhos espirituais. Quantas vezes nós erramos, gente, porque nós não enxergamos o mundo espiritual, porque nós não somos espirituais, porque nós não enxergamos a vida espiritual, nós enxergamos o fato, nós enxergamos a pessoa, nós enxergamos aquele mal que fizeram, mas eu não enxergo o que está por trás, porque meus olhos espirituais estão fechados. Quantas coisas acontecendo no mundo e a gente olha para o fato, mas não olha para por que está acontecendo, para a causa daquilo. Estava falando com a pastora essa semana, eu estava ouvindo uma mensagem na semana de simpósio de missões que teve em São Paulo, da nossa obra, da Semana Missionária. E foi pregado, foi falado sobre a realidade que nós temos no mundo hoje, de abuso infantil, do que fazem com as crianças, de tráfico infantil, de abuso dos idosos, das mulheres idosas, da violência que tem com as idosas, e do que fazem com as meninas. E a palestrante chamou a atenção de uma coisa muito importante, que nós olhamos para o crime terrível que fazem. Terrível. A mutilação com o órgão genital da menina. Terrível. Mas isso tem uma causa espiritual. É do órgão genital da menina que pode nascer um pregador, que pode nascer um profeta, que pode nascer um libertador, pode nascer um Moisés, um Elias, um Eliseu. E isso vem desde os tempos bíblicos. O que aconteceu quando o faraó soube que ia nascer o libertador do povo do Egito? Mandou o quê? Matar as crianças, na hora que elas fossem nascer. O que aconteceu quando Herodes ficou sabendo que havia nascido o Salvador de Israel? Manda matar as crianças. E a gente não enxerga. Mas o judeu sempre enxergou isso, e o judeu até hoje tem muitos filhos. Por quê? Porque vai que na minha casa nasça o Messias. Vamos ter filhos, vamos ter filhos, vamos ter filhos. E tem que ser homem. A preferência então sempre foi por isso que ele tem preferência por homens, porque o Messias seria um homem, é um homem, mas para ele seria, ou vai ser. Então eles têm muitos filhos, eles querem homens, 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 porque vai que na minha casa eu recebo a graça de Deus de nascer o Messias. E Satanás tem planos espirituais para acabar com a mulher, a violência contra a mulher, a violência contra as meninas, a violência contra os homens, tirando a masculinidade. Por quê? Porque o homem não vai produzir filho, não vai gerar família. Então nós precisamos abrir os olhos espirituais para a realidade do mundo. Nós olhamos as coisas, os ataques à igreja, e muitas vezes nós olhamos para os criminosos, para os atentados, e olhamos, meu Deus, as pessoas fazendo isso para a igreja. Por quê? Porque é espiritual, porque Satanás quer acabar com a igreja. Porque a igreja, ele sabe do futuro dele, ele já leu o Apocalipse. Ele sabe que no final ele vai acabar, e quem vai julgar ele vai ser a igreja. Então ele quer acabar com a igreja. Ele sabe do fim dele.
Ele sabe que o falso profeta não adianta, pode levantar que ele vai cair, o anticristo vai cair e ele também. Então ele quer acabar com aqueles que vão acabar com ele. Porque a palavra diz que vai ter um dia que o céu vai se abrir e vai vir um cavaleiro branco atrás com seu exército para acabar com o trono de Satanás, e esse exército que vem atrás é a igreja. É um chamado ao fervor, é um chamado que Jesus faz para a igreja acordar, para ferver, para buscar a unção, para buscar o poder. Jesus pode abrir a visão do cego, curar o enfermo e trazer de volta a vida. Jesus faz o chamado. Ele está do lado de fora porque ele fala no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse versículo de forma errada. Abre a porta do seu coração para Jesus entrar. Usamos até para evangelismo. Abre a porta da sua casa para Jesus entrar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele está do lado de fora da igreja. A igreja está em festa aqui dentro. Está comemorando aqui dentro. Está pulando aqui dentro. Mas Jesus está lá fora. A igreja está fazendo de tudo. Está rica e abastarda. Achando que está pomposa e poderosa. Mas Jesus está lá. E aí? Quando é que eu entro? E aí ele fala: eis que estou à porta. Ô igreja, eu estou na porta, eu estou do lado de fora. E eu estou batendo. Me deixa entrar. E ele fala: se alguém abrir a porta, eu entrarei. E cearei com eles. Jesus está dizendo: eu quero sentar à mesa com vocês. Eu quero ir para a cozinha com vocês. Eu quero comer uma macarronada no domingo. Eu quero comer um churrasco, um galeto. Mas eu quero estar com vocês. Abre a porta. Abre a porta. Por isso a igreja, tamanho de igreja não é sinônimo de sucesso. Pompa da igreja não é sinônimo de sucesso. Telão de LED não é sinônimo de sucesso. Bateria microfonada não é sinônimo de sucesso. O terno italiano do pastor não é sinônimo de sucesso. As cadeiras estofadas não é sinônimo de sucesso. O ar-condicionado não é sinônimo de sucesso. 1000 pessoas no auditório não é sinônimo de sucesso. O sucesso acontece quando Jesus está do lado de dentro da igreja. Então nós precisamos abrir a porta da igreja para Jesus entrar. Nós precisamos dizer: Jesus, entra, por favor, pelo amor de Deus. Nós não queremos ser ricos. Nós não queremos ser poderosos. Nós não queremos ser grandes. Nós só queremos ser teu. Nós só queremos estar junto contigo. A igreja pode estar dentro do que há de mais moderno, mas Cristo não está dentro da igreja. Ele diz: abre que eu quero entrar. Abre que eu quero entrar. A igreja não pode ser morna, gente, pois ele rejeita a igreja morna. Jesus entra através da palavra, através dos hinos. Quando são cantados, esses hinos são cristocêntricos e não antropocêntricos, ou seja, não é o homem que é o valor é Deus. O valor é Cristo. É Ele que importa. Nada mais importa, é Ele que importa. Como nós cantamos hoje, por um instante na Tua presença, por um minuto do Teu amor, nós queremos Ele. Nós queremos Ele, nós precisamos dEle. Nós não somos nada sem Ele. Nada sem Ele. E existe um prêmio
Quando abrimos a porta para Cristo entrar, Ele abre a porta para entrarmos na casa do Pai. Quando Cristo senta conosco à mesa, nós nos sentamos com Ele no céu. Concluindo, gente, para nós orar por esse fervor, para que a gente possa ser cura e possa ser alimento. Ele faz um chamado do fervor urgente. Não fique em cima do muro. Você tem que ser quente ou você tem que ser frio. Não fique em cima do muro. As riquezas não são sinônimo de bênção. Já vi pessoas se desviarem porque tem muito dinheiro, e já vi as pessoas se desviarem porque não tem dinheiro. Porque, na verdade, ambos os casos não entendeu nada. Porque o dinheiro não é sinônimo de bênção. A prosperidade é sinônimo de bênção, que é diferente da riqueza. Mas a gente fala outra hora. A igreja precisa de crentes fervorosos. Crentes fervorosos. Crentes que têm intimidade com Deus. Que oram em casa. E quando vão te receber para um abraço, falam no teu ouvido: Deus tem um recado para ti hoje. Pessoas que quando vão te encontrar vão dizer: estava orando por ti, Deus me falou uma coisa. Precisamos de fervor. Precisamos de gente aquecida. Precisamos de gente crente, que dobra os joelhos, que busca a presença e que fala com Deus e Deus fala com ela. Nós somos pentecostais, gente. Dê liberdade para o Espírito, dê liberdade para Deus. Seja crente. Sabe a tia do coque que a gente não tem mais? Precisamos de tia do coque. Ó, a Amanda está quase. Falta só a redinha. Mas precisamos de fervor, precisamos de fervor, precisamos de fervor. Jesus deseja que a igreja cure, afaste do mal e alimente as pessoas. E aí, para isso, precisamos da igreja junto. Vamos fazer um evangelismo, preciso que você esteja junto, amém? Vamos bater nas portas e você esteja junto, amém? Vamos fazer campanha e você está junto, amém? Vamos curar e você está junto, amém? Vamos visitar os hospitais, você está junto, amém? O presídio, amém? O necessitado, amém? O rico, amém? Não importa quem, mas a igreja precisa estar viva, fazendo. Seja fervoroso, louco por Jesus, louco por Cristo. Precisamos de pessoas loucas por Cristo aqui, gente. Pessoas, sabe, pessoa que fica meia piradinha, meia doidinha. Precisamos dessas pessoas. Que vão falar só de Jesus, que o que sai da boca dela é Jesus. Estava ouvindo um testemunho em off do Anderson Carias, que ele não contou para vocês, mas ele contou para mim. Algo inacreditável, porque nós precisamos orar para que Deus coloque a pessoa certa no nosso caminho. Porque muitas vezes nós vamos estar ganhando um ganhador de almas. E aí um dia ele disse que estava numa ação do Compaixão no Piauí, numa pequena cidade do Piauí. E o Compaixão tem tudo assim, né? Tem dentista, tem cabeleireiro, tem tudo, tem médico. E aí tem a pregação, tem o horário da pregação. E ele saiu para evangelizar, encontrou uma senhora na parada do ônibus. E disse: eu sou aqui daquela tenda. Ela disse: que legal, vocês têm alguém ali que fala de drogas? Temos sim, o missionário Ernest Teixeira foi um ex-drogado, né, criminoso. Sim, nós temos um palestrante internacional. Palestrante internacional aqui na cidade? Sim, aqui na cidade. Pá, tu pode ir com a gente lá, comigo lá na escola, falar com a diretora? Posso ir lá. Chegou, falou a mesma coisa para a diretora. Diretora, posso mandar, que horas é a palestra, a tal hora, posso mandar uns alunos lá? Pode mandar, claro, com certeza. Chegou na hora da palestra, quando eles foram ver, 600 alunos foram assistir a palestra. E o Teixeira pregou e os jovens tudo chorando, entregando a vida para Jesus, largando droga nos pés do missionário. No outro dia foi a diretora com 3.000 alunos, e aí foi aquela choradeira de novo, as pessoas entregando a vida, a diretora, os professores entregando a vida para Jesus,
Ela falou para o prefeito reuniu mais uma galera e foi no outro dia. E aí diz que o missionário olhou assim, eles estavam perto de uma igreja, e na igreja tinha a estátua de Madre Teresa de Calcutá, tinha do Padre Cícero e tinha a cruz de Cristo. E o missionário Teixeira, ele é rodadíssimo, ele já pegou mais de 60 países. Um homem assim que, olha, você fica de boca aberta ouvindo ele falar. É lindo demais. Compre um livro dele, inclusive, que é maravilhoso e eu tenho ele. Ele olhou assim para a Madre Teresa e disse, olha, essa mulher, ela é muito conhecida, eu já fui visitá-la, o santuário dela, fica em tal lugar, assim, a cidade inteira é conhecida por causa dela. Falou dos milagres que atribuíram a ela, aí foi para o Padre Cícero, esse homem é conhecido e tal, e falou do Nordeste, enfim, mas eu não vim aqui falar para vocês deles, eu vim falar daquele terceiro lá, ó, daquela cruz. E aí ele falou de Jesus. O prefeito entregou a vida para Jesus e quase que a cidade inteira entregaram a vida para Jesus. Por quê? Por causa de uma mulher na parada do ônibus. Precisamos de fervor, gente. Precisamos não ter vergonha. O missionário Edson Teixeira conta que ele sai na rua assim, às vezes ele vai pregar em algum lugar. E uma vez ele estava na Guatemala não, ele estava em Cancún, na beira da praia. Parou dois surfistas para ele, para vender droga para ele. E ele disse, não, mas deixa eu fazer uma pergunta. Sabia que existe 2 tipos de surfistas no mundo? Ele disse, aqueles que estão prestes a entregar a vida para Jesus e aqueles que já entregaram a vida. Qual que tu é? O cara ficou assim, eu acho que o primeiro. Então vamos passar para o segundo então, vamos entregar a vida para Jesus? Ele pregou, e o cara saiu chorando, querendo saber onde é que tinha igreja para ele frequentar e tal. E assim ele vai na padaria, ele contando essa história, ele disse que foi na padaria, um dia com a mulher dele, a atendente, ele disse, sabia que tem 2 tipos de atendente no mundo? E a mesma coisa, e ele puxa o assunto e vai, e assim ele vai pregando, sabe? Que ele é um evangelista nato, é maravilhoso. Então nós precisamos de fervor, gente, precisamos de evangelistas, precisamos atender o chamado de Jesus, um chamado urgente. Amém. Mas na verdade nós passamos pelas 7 igrejas, a gente tomou muita pancada, a gente ouviu muita coisa, mas as 7 igrejas, na verdade, ela encerra com 7 promessas. Primeira promessa, que nós teríamos vida e presença com Deus. Segunda promessa, que seríamos livres da condenação. Terceira promessa, que nós teremos a provisão diária, liberdade e um novo nome. A quarta promessa, autoridade e um novo dia. A quinta promessa, santidade e vida eterna. A sexta promessa, que nós teríamos uma coluna, mesmo quando tudo desmoronar, e o privilégio de carregar o nome de Deus e ser chamado filho de Deus. E a sétima promessa, que nós vamos nos sentar no trono ao lado de Deus para governar o mundo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia.